Hoje nós vamos falar sobre o sacrifício de Jesus. Nós temos assim uma imagem talvez pálida daquilo que aconteceu. E hoje, ao tratar sobre o sacrifício de Jesus, nós vamos falar um pouco sobre um personagem especial que fez parte dali do momento em que Jesus fez a maior entrega, ok? Marcos capítulo 15, verso 21. Vamos abrir a Bíblia? Hoje nós vamos ler 2 versos bíblicos, acredito eu. 2. Outros eu vou projetar. Abram então a Bíblia em Marcos capítulo 15, verso 21. Na minha versão diz assim, Marcos 15, verso 21. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Quem foi Simão Cirineu? Quem é esse? Por que ele foi obrigado a carregar a cruz? E de onde ele veio? Por que ele estava ali no meio? Quem era Simão Cirineu? Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre o sacrifício, sobre crucifixão, ou crucificação. Bom, a cruz é um símbolo um conteúdo principal da religião cristã. Aonde você vê uma cruz, logo você pensa, ali é o quê? Uma igreja, tem alguém de fé, alguém que crê em Jesus Cristo, tá certo? É de uma ampla universidade, em todo lugar no mundo, acredito eu que esse símbolo é conhecido, né? Acredito que boa parte do planeta conhece esse símbolo. Inicialmente era um símbolo de desprezo, hoje já não é bem assim. Depois, com os anos, ele vai adquirindo alguns significados, né? Por exemplo, lembra dos nomes do Brasil? O primeiro nome do Brasil foi chamado de Ilha de Vera Cruz. Depois trocou o nome para Terra de Santa Cruz. Então perceba como a cruz ela faz parte da nossa cultura, né? O brasileiro aqui, os indígenas foram catequizados, né, pelos jesuítas. Então o cristianismo entrou aqui já logo no comecinho. Então a cruz para nós é um símbolo de salvação, um símbolo de entrega, de sacrifício. Para nós isso é algo bom, mas nem sempre foi assim, tá? Inicialmente era algo terrível. Bom, eu pesquisei algumas coisas sobre cruzes, né? Eu achei esse conteúdo na internet e também tive algumas aulas com o professor Rodrigo. Então eu separei algumas coisas aqui, ó. No Antigo Testamento você não encontra crucifixão. Não tem pessoas sendo pregado numa cruz, tá? As execuções eram feitas através de apedrejamento. Então a pessoa era um pecador, a pessoa era um maldito, então ele sofria o apedrejamento. E não pensem, gente, que eram pedrinhas pequenininhas, né, que o povo jogava. Pedra pesada mesmo, né? Após serem apedrejados, os idólatras, os blasfêmios, deviam ser pendurados em uma árvore. Tá? Isso demonstra que havia sido amaldiçoado e servia de advertência. Imagine só, além das pedradas, o camarada então ele ficava exposto ali numa árvore, tá? Às vezes pregado, às vezes amarrado. Muito bem. Em Gálatas diz ali que maldito é aquele que está pendurado no madeiro. O fato de Jesus ter sido crucificado na cruz, no madeiro, relembrava a execução que os judeus e outros povos faziam. Todos aqueles que eram blasfemos, malditos, que eram traidores, enfim, eles eram apedrejados, mas colocados em uma árvore. Então, quando Cristo foi colocado numa cruz, num madeiro, ele leva esse título de maldito, né? Maldito é aquele que está pendurado no madeiro. Muito bem. Aqui nós temos uma cena de os assírios, eles empalando os judeus, fazendo empalamento, que fala, né? Para quem não sabe, é pegar uma espada, uma lança, né? E a pessoa, ela sofre, né? O soldado ele enfia de baixo para cima assim, ó. Muitas vezes sai pela boca, garganta, e a pessoa fica pendurada daquela forma lá, empalamento. Os assírios, eles são campeões em ideias de como maltratar as pessoas. Muitos das torturas, né, das técnicas de torturas foram inventadas por esses camaradas aí.
Eles chegavam a tirar o couro, a pele de todo mundo, da pessoa, e deixava ela exposta no sol para poder sofrer. Arrancava as cabeças dos líderes da comunidade que eles invadiam e colocavam no portão da cidade, para quem chegasse e visse ali, entendesse que quem mandava ali não era mais aqueles líderes, mas eram os assírios. Mas temos aí, a primeira cena, o primeiro desenho que nós encontramos de alguém pendurado de alguma forma, tá? Foram os assírios. Esse Cícero, um romano, ele diz o seguinte, que a crucifixão é uma das mortes mais cruéis. Esse camarada aqui, ele já presenciou várias pessoas sendo mortas na cruz, né? O Flávio Joséfo, que é um historiador que viveu aí no primeiro século, ele presenciou a queda de Jerusalém. E interessante, em alguns relatos, ele diz que quando os romanos haviam invadido a Jerusalém, e depois os soldados iam entrando, matando e iam pendurando os judeus em cruzes. Ele chega a relatar que as calçadas, as ruas, elas corriam sangue assim, e não tinha lugar para andar direito na rua por tantas pessoas mortas penduradas em cruzes, né? Ele chega a chamar que é a morte mais desgraçada que existe. Ok? Quem mais? Esse dramaturgo aí, o Sêneca, ele diz o seguinte, que ele prefere a morte do suicídio do que a morte de cruz. Aí você vai pensar assim, mas qual que é melhor? Morte, você mesmo se mata, né? Tira a própria vida, ou alguém tira a própria vida? É porque havia um costume de que se um cidadão romano ele cometesse suicídio, ele trazia vergonha para a família. Então a família perdia certos direitos do império. Então olha só, ele chega ao ponto de dizer que ele prefere tirar a própria vida dele e trazer vergonha e perdas dos direitos da família do que morrer na cruz. Parece até um covarde dizendo isso. Vamos lá. Ordem de sofrimento do império. Eles classificam assim, as mortes, as execuções. Em quarto lugar é a decapitação. Então a pessoa... Quem foi decapitado na Bíblia? Paulo foi decapitado. Terceiro lugar de dor e sofrimento é jogado aos animais. Que foi, Flor? João Batista foi decapitado. Muito bem. Em terceiro lugar, então, as pessoas eram jogadas, muitos fiéis cristãos eram jogados às feras. O pessoal se divertia com isso. O segundo lugar de sofrimento é ser queimado vivo. Mas, em primeiro lugar, disparado, é ser morto numa cruz. O pessoal tinha prazer em ver isso, gente. Ver a pessoa agonizante ali, às vezes por dias. E quando tinha sede, a única coisa que poderia tomar era um pouco aí de vinagre, podemos dizer assim, né? Continuando. O primeiro relato de cruz que nós encontramos aí é essa cruz aqui, Ela foi dado o nome de suástica. Lembra de alguma coisa? Lembra? Então, essa suástica aí, ela significa boa sorte, né? Desejando uma boa sorte para as pessoas. Não é uma cruz de símbolo de maldade, mas é algo bom, tá? Alguns dizem, e eu acredito que seja possível, vocês sabem que essa suástica depois foi melhorada e foi colocada como bandeira de que grupo? Os nazistas, ok? E por que Adolf Hitler teve essa ideia de pegar esta cruz e colocar lá? Aí tem uma coisa interessante, não sei se eu já contei para vocês, né? Mas os hindus, o povo aí, sânscrito, eles têm um sistema de casta, tá? Que diz o seguinte: a criança quando nasce, vamos supor que a Manu nasceu, o sacerdote ia na casa e olhava. Se a criança era uma criança assim, mais ou menos, né? Ou quem sabe vinha de uma família meio pobre, miserável, o sacerdote diz o seguinte: esse daí nasceu dos pés do deus Brahma. O que seria isso? É uma casta miserável. Essa não tem direito a emprego, o único direito que ela tem é mendigar, pedir esmolas, tá certo? Aí, vamos ver que nasce outra criança, o sacerdote vai dar uma olhada na criança, observa a família e fala assim, esse daqui nasceu da barriga do deus Brahma. Esse aqui vai ser operário, vai trabalhar para sustentar as classes superiores.
que são aqueles que são nascidos da cabeça do Deus Brahma. Então existe casta, tem o miserável, o operário e o nobre. Tá? Então eles decidiam o teu destino, olhavam para você, não, você faz parte já dessa família, você vai ser nobre, não, você vai ser operário, não, você vai ser miserável. Lembra aquele filme, não sei se vocês assistiram, Quem Quer Ser um Milionário? Que um rapazinho acerta todas as perguntas? Não sei se vocês lembram desse filme. Ele é da casta dos miseráveis. Né? Se lembram onde ele vivia ali? Então, tem esse tipo de coisa aí, né, com esse grupo. Então, observe, o Deus Brahma, não é a cervejinha, ele então tinha filhos dos pés, da barriga e da cabeça. E só para vocês entenderem, os que eram nascidos da cabeça do Deus Brahma, eles tinham um nome. Eles eram chamados de arianos. E Adolf Hitler queria criar uma raça nova. Qual era o nome dessa raça? A raça ariana, perfeita. Por isso que você tem lá a cruz modificada, mas está lá, com essa ideia. Depois outra cruz que nós encontramos é a cruz Anki, podemos dizer assim, Anki. Essa cruz é dos egípcios. Sabe o que significa? Significa eternidade. É um desejo de que a pessoa viva para sempre. Mas você vê, duas cruzes nós estamos falando de coisas boas, né? Boa sorte e agora eternidade. Bom, agora começa as cruzes que são usadas para o martírio. Né? Temos essa cruz aí, ela é chamada Decussata. É um X mesmo da multiplicação. As pessoas eram amarradas, né? Cada perna baixo, as mãos. E geralmente as pessoas os soldados usavam para tiro ao alvo, né? Pegavam as flechas e ficavam treinando. Ou se não, amarravam os peões desse jeito aí e soltavam feras. E assim a pessoa era morta dessa forma aí. Depois temos essa aqui, a latina, que é uma cruz alta. Este daqui, isso aqui é chamado de poste. E depois nós temos o patibulum, isso, que é o travessão. Chegava a ter 3,5 metros por 2 e alguma coisa, ou mais, 2 e alguma coisa. Tá? Temos outra cruz, que é essa aí da letra tal, né, do alfabeto grego. Você percebe que ela é alta também, mas ela encaixava o travessão no poste assim, tá? Não tinha aquela partezinha de cima. E uma outra, que era uma cruz, que nós conhecemos uma cruz, sinal de adição, que era baixinha. Tá? Bom, vendo essas cruzes aí, qual delas vocês acham que Jesus foi crucificado? Em qual delas? A decussata, comissa, a quadrata, né? Sinal de mais, ou a capitata? Qual que vou? A, B, C ou D? B. Por que B? Porque nós temos alguns relatos, olha só que interessante. Jesus, quando morreu, foi colocado uma placa acima da cabeça dele. Então, a única cruz que poderia fixar uma placa é essa daqui, certo? Ok, o que mais? Outra coisa, então nós descartamos essas duas cruzes aqui, né? Descartamos essa. Outra coisa, quando Jesus esteve com sede ou quando eles foram ver se Jesus estava morto, eles pegaram o quê? Uma lança, então era algo alto. Então aquela baixinha não dá certo. Tá? Além disso, gente, nós temos aqui alguns relatos, até isso é uma foto de um livro, que funcionava mais ou menos desse jeito aí. O prisioneiro ele era julgado e aí ele pegava então o travessão, o patíbulum, e ele então carregava só o travessão até o lugar de execução. Chegava lá, deitava sobre o poste, ele era amarrado e pregado. Tá? E depois as pessoas erguiam, num buraco já feito, erguiam um poste e a pessoa ficava pendurada. Essa é a possível maneira como Jesus passou pelo sofrimento. Por que isso? Alguém que já trabalhou com madeira, corte de madeira? Já trabalharam? Imagine só, um pedaço de madeira, de viga de 3 metros, 3,5 metros, vamos pôr. É pesado ou leve? Pesado. Uma pessoa consegue carregar um desse? Consegue, bem fortinho aí. Agora imagine você colocar um outro pedaço de 2 metros e alguma coisa. Jesus era um cara forte? Não, ele não tinha formosura nenhuma, né?
Agora imagine, você passou a noite, você apanhou, não almoçou, não tomou café, né, sei lá, não comeu, e agora você entende por que Jesus, ele caiu. Mas, gente, humanamente, seria impossível carregar esse tanto de madeira pela longa jornada. Então, o que eles faziam? Eles deixavam o poste já lá e o prisioneiro carregava só o travessão. E mesmo assim, gente, um travessão de 2 metros... E outra, não imagine essa tábua bonitinha que você vê hoje na madeireira. É uma coisa grossa, sabe? Rústica. Então, Jesus possivelmente foi desta maneira aí. Um relato interessante que nós temos no Deserto das Nações é que Ellen White diz que quando pegaram homens vigorosos e levantaram a cruz, diz que quando o madeiro, né, o poste, entrou no buraco, imagine só, Jesus pregado e quando aquele choque. Foi uma agonia terrível, diz ela. Muito bem, aqui tem uma foto mais ou menos de uma árvore, depois que eles eram amarrados e presos, tal. Mas olha só, deixa eu ver se está funcionando aqui. A única coisa que foi encontrada, é uma curiosidade, ó. O único relato de achado arqueológico de crucifixão é isso aí, ó. Aí você deve pensar que é esse pé completo aqui. Não, é isso aqui só. É o que nós temos até hoje de achado de crucifixão. Mas, pastor, foi crucificado um monte de gente, por que nós só temos isso? Tá? E aí, através desse osso aí, fizeram uma reconstrução, né, de como poderia ter sido o rapaz ter sido crucificado. Em 1985, eles chegaram à conclusão que as pessoas deveriam ser crucificadas daquela maneira por causa daquele cravo do lado ali, tá vendo? Então eles pensavam que eram crucificados dessa forma aqui, ó. O nome desse camarada que achou o osso, esse osso aqui, é o Jehohanan. Jehohanan. Muito bem. Só que a melhor hipótese que é aceitada pelo mundo da teologia e da ciência é desta maneira aqui, ó. Possivelmente Jesus ele foi crucificado dessa forma aí, meio que sentado sobre os pés, né? E lembrando, né, ele foi amarrado, as mãos eram amarrados, né, porque se pregasse aqui, a pessoa caía, né? Então eles amarraram os braços e pregaram os pés dessa forma aí. Agora um detalhe nessa foto aí, que ninguém tirou foto de Jesus, né, mas é uma imagem aí. O que chama atenção para você nessa foto? Está nu. Jesus ele foi pregado na cruz nu. Tá? Aquele lencinho lá é uma outra história para contar. Isso daí foi inventado depois, né? Mas todos os prisioneiros, eles eram mortos assim, ó, peladões, para mostrar a sua vergonha. Tá? Muito bem. Olha só os relatos sobre crucifixão. Heródoto diz que Dário crucificou de uma vez só 3.000 babilônios. Tito Lavínio fala de 25 escravos crucificados por conspirarem contra Roma. Osório testemunhou a execução de 450 homens na primeira guerra dos escravos na Sicília. Após a morte de Espartacus, aquele escravo fugitivo, né? 6.000 escravos foram crucificados de uma só vez ao longo da Via Ápia. Adriano, imperador, que era maldoso, né, crucificou mais de 2.000 judeus e usou seus corpos como tochas noturnas para iluminar as estradas da Judéia. Olha quanta gente foi morta dessa maneira. Então, gente, nesta época aí, falar em cruz era algo terrível. É a mesma coisa de falar, quem sabe aí, do pessoal do Estado Islã, né, que eles fazem coisas terríveis, barbaridade com o pessoal. Ok, aí a pergunta vem. Jesus ele também foi crucificado, mas muitas pessoas foram crucificadas. Por que Jesus, a morte dele é diferente? O que tem de especial na morte de Jesus? A morte de Jesus, nós entendemos que ele foi o primeiro homem a sofrer a segunda morte. Todos que foram crucificados passaram apenas pela primeira morte, o sono. Jesus não, Jesus enfrentou a segunda morte. A morte que o pecador irá sofrer se não entregar a vida para Jesus. Por isso que ela é muito importante para mim e para você. Muito bem, mas pastor, e o Simão? Vamos falar um pouco do Simão. E eu queria agora pedir licença para vocês, porque esta interpretação que eu vou trazer, ela é um pouco diferente do comum. Ela é muito possível e plausível.
E eu queria que você prestasse atenção nos detalhes desta história. Muito bem. No texto que você leu em Marcos 15, 21, você vai encontrar o seguinte, que havia quem? Um rapaz chamado Simão, o quê? Cireneu. O primeiro ponto aqui que devemos destacar. Simão. Por que o nome Simão? O Simão vem da onde? Das tribos? Israel. É filho de Jacó. Então, possivelmente, por se chamar Simão, ele era o quê? Um judeu. E o sobrenome dele, Cireneu? Não é sobrenome. Hoje nós temos essa questão de ter sobrenome por questão de parentes, né? Pessoas, descendência. Antigamente era por regiões, atividades. Por exemplo, tinha o João Carpinteiro, né? Tinha a Maria Costureira, ou tinha o João de Moreira, ou o João de Goiorê. Então, os sobrenomes eram dados pela atividade que a pessoa fazia ou pela região. E vocês sabem o que é Cirene? Cirene é uma cidade, tá? Não é uma sirene de carros, tá? E onde fica esse negócio aqui? Então, olha só. A Cirene, ela fica aqui. Hoje, a cidade, ela chama Shahat, mas a Cirene, dos tempos bíblicos, ficava nessa ponta aqui, ó, da África, na África do Norte. Observe esse trajeto aqui, ó. Esse trajeto leva até Jerusalém. Esse trajeto com asfalto, tudo bonitinho, tem 1.700, quase 1.800 quilômetros. É pouco ou muito? Gente, eu já andei, o máximo que eu andei direto foram 1.200, né? 1.200. E cansou de carro, imagine você andando. Eu coloquei ali, ó, no Google, se eu fosse a pé, nesse trajeto, quanto tempo eu gastaria? Está dizendo aqui, eu calculei, ó, foi calculado 361 horas, dá 15 dias e algumas horas, andando, sem parar. Pergunta, você consegue andar 15 dias sem parar? Não. Então você vai ter que parar para dormir, descansar e outra, nós estamos imaginando com estrada livre, bonitinha, asfaltada. Agora vamos voltar para o primeiro século lá, quando aconteceu a história. Se eu fosse caminhar de Cirene até Jerusalém, eu gastaria 15 dias? Muito mais. Alguns chegam a chutar cerca de 3 meses. Eu acho um exagero, mas alguns chegam a dizer que daria uma caminhada de 3 meses, tá? Porque havia obstáculos, montanhas, serra, pedras e assim vai, né? E poucos lugares para descansar. Então teriam que passar mais tempo descansando em alguns pontos. Mas vamos colocar 2 meses, ou vamos colocar 30 dias, pronto? 30 dias, então tá. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que Simão, um judeu, ele era lá de Cirene. Agora vem uma curiosidade, não sei se vocês observaram na foto que eu coloquei anterior. Está vendo ali que o Simão está segurando a cruz ali. Mas observe o que tem de peculiar no Simão ali. Ele é negro. E isso é provável que ele fosse negro. Porque ele estava vindo de que região, gente? Da África. Pastor, mas como assim tinha um judeu negro lá na África? Mas como assim? Vocês lembram que a rainha de Sabá, há muitos séculos atrás, visitou o rei Salomão, tentando trazer, saber o que eles faziam de tão glorioso? E ela então levou conhecimento para a África. E ali muitos povos aceitaram o Deus eterno e os costumes judeus, né? Judaicos. Então eu quero dizer aqui para vocês, possivelmente, Simão, ele era de Cirene, e ele era um negro judeu. Isso faz toda a diferença. Por isso que você vai entender o porquê ele vai carregar a cruz. Então vamos lá, vamos continuar a história aqui. O que Simão estava fazendo ali? Um judeu, ele tinha como obrigação ir em 3 grandes festas. Grandes festas. Se ele não pertencia em Jerusalém, se ele estava fora, ele tinha que então participar em pelo menos 3 festas. 3 festas grandes. Uma delas é uma bem conhecida, que é a Páscoa. Quero abrir um parênteses aqui agora. Crente, cristão, comemora a Páscoa? Não. O que eu recebi de Feliz Páscoa no domingo ainda, se fosse na sexta-feira, tudo bem, né, irmãos? Mas no domingo não é o domingo da Páscoa, é da ressurreição, ok? E os cristãos não comemoram Páscoa, mas também não é proibido, tá, gente? Eu não estou dizendo isso.
Porque às vezes você vai falar, acaba falando que... Mas os cristãos, a Páscoa terminou para nós quando? Quando Cristo é sacrificado. Mas antes de ser sacrificado, ele trocou a Páscoa pelo quê? Santa Ceia. A ceia do Senhor. Certo? Então, gente, quando você fosse dar a Feliz Páscoa, pode dar, mas dê Páscoa na sexta, no domingo não. Aí é bem errado, tá bom? É bem errado. Fecha o parênteses. Bom, Simão, então, ele estava lá para uma grande festa, a festa da Páscoa. Tá? Mas como ele morava muito longe, ele tinha que sair quantos dias para chegar no dia da festa? No mínimo, quantos dias, mais ou menos? 30 dias. Imagina, vamos supor, nós estamos aqui no dia 5 de maio. Eu saio hoje para chegar em 5 de junho, perdão, olha, estou perdido aqui. Então eu saio hoje para chegar dia 5 de junho numa festa. Tá? Então, havia um costume, então, das pessoas que eram de fora, os judeus de fora, eles tinham que participar de 3 grandes festas. Simão escolheu a Páscoa para vir participar. E havia um costume na cerimônia da Páscoa, que era mais ou menos assim, ó. O judeu, ele pegava uma roupa branca, como essa daí, ó. Colocava a roupa branca e ele, ao entrar em Jerusalém, ali na porta de Damasco, ali na entrada de Jerusalém, ele era até inspecionado, as pessoas olhavam para ele, para onde você vai? Vou para o templo. Então olhava se o tecido que ele estava usando era um branco mesmo. Não tinha sujeira, mancha, era para ser branco. Então a pessoa que ia comemorar a Páscoa ia lá no templo, porque lá no templo eles iam fazer o quê? Pegar um cordeiro e matar o cordeiro com o cordeiro pascual. Né? Pascual. E o que eles faziam? Todos os judeus ficavam ali próximo, o sacerdote vinha com o cordeiro, né, no altar bem grande, degolava o cordeiro, e aí eles rodavam o cordeiro pelas pernas para jorrar todo o sangue sobre o altar. Depois eles pegavam uma folha, que você já viu falar, hisopo. Já viu falar essa palavra na Bíblia? É uma folha que parece uma esponja. E então o sacerdote pegava o sangue do cordeiro, sabe o que ele fazia? Jogava gotas em cima das pessoas que estavam ali, que eles queriam gotas do cordeiro. Entende? Isso para eles era o máximo. É estar lá na final da Copa do Mundo e receber, quem sabe, a camisa suja do jogador, sei lá, a bola do jogo. Então, para o adorador, o ofertante que está ali, ele recebeu o sangue do cordeiro, né, da Páscoa, para ele era uma vitória. Então, quanto mais branco estivesse o tecido, mais destaque daria o quê? O sangue, entendeu? É como se você tivesse a camisa autografada com vários jogadores, entende? Que destaque. Muito bem, com isso em mente, imagine o seguinte, Simão se prepara para fazer uma grande jornada. E ele fala assim para os filhos, que aí qual é o nome dos filhos aí no verso bíblico? Rufus e Alexandre. E ele fala o seguinte, ó, gente, eu vou para Jerusalém, eu vou lá para pegar gotas do sangue pascual, do cordeiro. E eu preparei aqui, costurei, molecada, ó, o meu vestido branco. E esse aqui, o papai vai lá na cerimônia e vai trazer para vocês todas as gotinhas do sangue do cordeiro. Aí a molecada, quem sabe, falou assim, pai, mas deixa a gente ir. Eu falei, não, é uma viagem longa, imagina, com crianças, viajar desse jeito, né? Então, Simão se despede da esposa, dos filhos, falou, aguenta aí, vou lá na festa, daqui 60 dias, no mínimo, estou de volta. Porque era 30 para ir e 30 para voltar. Agora Simão chega, ele chega, quem sabe, em Jerusalém, é dia 13, dia 14, é a grande festa, né? 14 de Nissan, e ele está lá, então, chegou, parou num lugarzinho para descansar, tomou o banho, acordou cedo, né? Acordou cedo, se preparou, aquela coisa toda, e quem sabe fez o seu café da manhã, aquela coisa, e colocou o vestidão branco. E foi com todo cuidado lá para a cidade, né, para entrar lá no santuário. Chegou na porta lá, o pessoal falou, peraí, deixa eu dar uma olhada. Olhou para ele, está tudo branquinho, e o pessoal entrando, os judeus todos indo lá para a cerimônia. E de repente, ele está andando, né, ele passa, está andando, quando ele entra numa rua, ele vê uma multidão.
E aquela multidão gritando, xingando, aquela coisa toda, ele não entende o que está acontecendo, né? E o pessoal subindo lá para o templo para participar da cerimônia, mas aquela multidão não queria saber. Estava ali gritando, xingando, e aí ele vê um camarada, vê um cara ali carregando um negócio pesado. E ele fica paralisado, olhando aquela cena. E aquela multidão vai se aproximando, e aí de repente o prisioneiro, tudo ensanguentado, cai. E cai perto de quem? De Simão. O soldado romano sabia que se ele pedisse para um judeu, o judeu não pegaria no madeiro, porque o madeiro é o quê? Maldito, aquele que toca, aquele que é pendurado no madeiro. Ele falou, mas quem que eu vou? O romano não coloca a mão, porque ele é prisioneiro, não é coisa do prisioneiro, ele se vira. Quando ele vê, ele olha, vê uma pessoa o quê? Negra. Esse aqui é de fora. Esse aqui não deve ser judeu, está de branco aí, mas não sei, deve ser de fora. Pô, rapaz, pega a cruz. E Simão fica meio sem saber, o soldado mandou, ele vai lá então, agacha, né, cata aquele pedaço de madeira e começa a levar. Interessante que quando eles vão caminhando, né, e Simão lá carregando para ele, olha o rapaz todo machucado, sangrando. E ele começa a olhar para trás e fala, nossa, o templo vai dar o horário, eles vão fazer o sacrifício lá e eu estou aqui. E lá é o seguinte, chegou o horário, matou o cordeiro lá, joga o sangue e acabou. Quem recebeu, recebeu. Quem não recebeu, só o ano que vem. E Simão carregando aquela madeira, foi indo. E aí foi passando o tempo, de repente começou a ficar um pouco escuro, e ele preocupado com o relógio, né? Apesar que não tinha relógio na época, né? E ele pensando, nossa, eu vou perder a cerimônia. Eu gastei 30 dias para estar aqui, estou longe da família, vou levar o que para os meus filhos? Meus filhos estão esperando, imagina a molecada esperando o pai chegar com o linho fino, né? Com gotas do sangue do cordeiro. E ele pensando, nossa, esse rapaz me atrapalhou tudo, rapaz. E chegando lá, chegam no Gólgota, no monte, ele então joga o pedaço de madeira, e ele começa a reparar o rapaz. Aí ele pega um rapaz, amarram, pregam ele na cruz, e ele começa a perguntar para os outros, mas quem é esse? Ah, esse aí é um louco, esse aí falava que é filho de Deus. Aí o outro falou, não, esse aí é Jesus Nazareno, esse aí é o Filho de Deus, ele fez milagres, é um profeta. E aí de repente levantam Jesus, ele começa a observar, não sabe o que está acontecendo, ele até esquece da cerimônia, porque aquilo que ele estava vendo era algo diferente. E aí, como as últimas palavras daquele que estava sofrendo, diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele diz que houve uma escuridão tremenda. E as pessoas começaram a ficar com medo. E ele mais ainda, quando de repente ele olha e vê o soldado dizendo, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Quando ele cai em si, todo mundo está indo embora, ele lembra, e a cerimônia? Mas tem um problema. Ele, quando olha para a roupa dele, está toda suja. Mas não suja do sangue do Cordeiro Pascual, mas daquele prisioneiro, daquele bandido, né, que alguns falavam. E ele olha e fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Olha, sujei tudo, o que eu vou fazer? E ele começa a escutar alguns falando tal, mas quem é esse? É filho de Deus? Mas é um bandido? E ele volta para casa. E é interessante, gente, que ao chegar para casa, ele tira o roupão. Quem sabe ele pensa até de jogar fora. Mas ele falou, não, vou guardar. Guardou na mochila. E agora ele começa a caminhada de volta para casa, pensando, eu vou levar agora, chegar em casa, meus filhos vão estar todos esperando eu com o manto, mas ele está sujo, mas não está sujo, vou mentir para eles, falar que esse aqui é do cordeiro, mas não é, daquele bandido, aquele rapaz lá que eu tive que ajudar. Mas aí o Espírito começa a trabalhar no coração dele. Ele começa a ligar as coisas. Ele começa a entender que aquele bandido não era um bandido, mas era o verdadeiro Cordeiro de Deus. E ao chegar em casa, podemos até imaginar a cena, né? Eu gosto de pensar assim. Ele chegando e os dois piazinhos correndo. Pai, cadê o troféu? Cadê o troféu? Vem cá, molecada. E quem sabe ele entra, chama a mãe, né? Os dois filhos. E ele então tira da bolsa aquele manto todo cheio de sangue. A molecada vai à loucura. Nossa, pai,
Mas o pai fala assim: filho, esse sangue não é do cordeirinho que foi morto lá no templo, mas esse sangue aqui é do verdadeiro cordeiro. Entenda, Simão, ele viajou tudo isso, chegando lá na cidade, ele queria algo, ele queria gotas do sangue do cordeiro, mas Deus o colocou numa situação onde ele não recebeu gotas do cordeiro, ele foi lavado, ele foi ensanguentado por Cristo Jesus. Agora, quando ele chega em casa, ele mostra para os filhos, fala: filhos, eu estou com o manto e com o sangue daquele que é o Filho de Deus. Talvez você pense assim: nossa, pastor, mas que história, o senhor viajou. Não, aguenta aí que tem mais. O que impacto causou isso na vida dos filhos de Simão? O que isso fez? O que essa viagem, essa jornada de 60 ou 70 dias que ele gastou, o que trouxe para a vida dele? Tem alguns versos interessantes que ele começou a entender, né? Carregando ele mesmo o seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Foi passando os dias, Simão cada vez mais crente que aquele sangue era o sangue do Filho de Deus, e que não precisava matar mais cordeiro, porque o verdadeiro Deus já matou o cordeiro. Aí quando você chega em Romanos capítulo 16, abra a Bíblia, o segundo verso que nós vamos ler hoje. O que impacto trouxe isso na família de Simão? Romanos 16, verso 13, perdão. Romanos 16, verso 13, diz assim: saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. O tempo foi passando, Rufo e Alexandre, você vai encontrar o Alexandre aí nas caminhadas com Paulo, você vai encontrar Rufo e Alexandre, guerreiros do cristianismo, indo junto com os apóstolos, pregando o evangelho, abrigando os crentes em casa. A mãe foi tão impactada com a mensagem de Simão, com a mensagem daquele manto sujo de sangue, que transmitiu isso para os filhos. E Paulo agora chega a dizer que a mãe de Rufo, ele considera como a própria mãe. Uma história que começou sem querer, numa rua, quem sabe, metade vazia, mas metade cheia de uma multidão enfurecida. E por causa de um desatento ali, uma pessoa cai à sua frente, e ele então tem contato com a cruz, com um bandido, que na verdade não era um bandido. Ele foi tão impactado, que os filhos receberam essa mensagem, e a mensagem que eles tinham, eles impactaram o mundo. Agora a pergunta que fica para mim e para você: quando você recebeu a mensagem do Evangelho, o que impactou na tua vida? Ah, pastor, eu comecei a guardar o sábado para ir comer carne de porco. Ah, pastor, quando a mensagem da cruz chegou para mim, eu era um homem ignorante. Ninguém gostava de mim porque eu pensava que todo mundo tinha problema, mas o problema era eu. E a mensagem da cruz, ela mudou meu jeito de olhar para as pessoas. Eu aprendi a entender os erros das pessoas. Ah, pastor, quando a mensagem da cruz chegou em mim, eu parei de comer porcaria desse mundo. Parei de gastar horas assistindo o que não presta. Parei de falar palavrões. Eu parei de ter contato com as coisas que não agradam a Jesus. Ah, a mensagem foi tão forte no meu coração que onde eu estou, pastor, eu estou na sala de aula, eu estou no trabalho, eu não tenho outro assunto a não ser Jesus. Ah, pastor, a mensagem da cruz foi tão forte para mim que os meus pais, eles até pensaram em mandar eu embora. A mensagem da cruz foi tão forte para mim que eu perdi o emprego. Mas além de perder o emprego, eu ganhei pessoas. Eu queria nós
algo diferente acontece. Não pode ser mesmo somente a mudança estética, tem que ser do coração. Comece a olhar as pessoas de uma forma diferente. Comece a pensar de uma forma que você não tinha pensado. Outro dia chegou um jovem para mim e falou assim: pastor, como que eu faço para libertar da pornografia? Eu falei: você tem irmã, né? Eu tenho irmã. Você já imaginou dando um beijo, fazendo alguma coisa com a sua irmã? Deus me livre, pastor, ai que nojo, ai que nojo. Então faz o seguinte, quando você olhar para aquilo, a pornografia, pense que poderia ser a sua irmã. Você gostaria que a sua irmã estivesse nesse mundo? Eu falei: não, pastor. Olhem as pessoas com amor. Tem pessoas aí fora que fazem tanta maldade com a gente, mas fazem não porque desconhecem a mensagem que você tem. Eles fazerem algo de mal para nós é normal. Agora você que tem a mensagem da cruz, fazer algo, revidar, é estranho, irmãos. Tem muito irmão que diz assim: eu sou bom, mas não pisa no meu calo que você vai ver o negócio. Ah, pastor, eu aguentei, agora não, agora vai ser assim. Querido, a mensagem da cruz veio para nos libertar do nosso eu. E Simão entendeu isso, os filhos entenderam, e a família toda foi salva. E eles mudaram a história do cristianismo. Rufo e Alexandre foi um dos grandes pregadores. E a mãe foi tão mãe que foi a mãe até de Paulo. Olha só, Paulo considerava ela como mãe. Que a sua vida, a sua família seja como deles. Que você impacte os vizinhos, o trabalho, onde você estiver, você seja um impacto de esperança para o pessoal. Quantos querem levar a sério a mensagem da cruz e impactar a vida das pessoas com essa mensagem? Quantos querem? Amém. Que a sua vida seja impactada e que você impacte a vida das pessoas. Amém?